Boa noite, Silvano, seja muito bem-vindo. Olá, Rosilda Martins, boa noite também, Leda Lovato, boa noite, Lídia, Edna Bueno, boa noite para todos vocês, sejam muito bem-vindos. Luísa Nalim, boa noite. Elaine Lavez, boa noite. Muito obrigado, Elaine Lavez, a você e a toda a família, pelo carinho, pela lembrança, a gente agradece. Wagner, boa noite, seja muito bem-vindo, meu irmão. Marilza Abreu, boa noite também para você, seja muito bem-vinda. Ricardinho e Lúcia, boa noite também para vocês. Obrigado, Marilza, obrigado também, Leda. Esse carinho de vocês, fantástico. Olá, Michele e Gabriel, boa noite para vocês. Boa noite também, Leopoldina, Adriana Dantas, boa noite, muito obrigado. Paz e luz para vocês também. Ai, que legal, Edna. Manda um abração aí para Zezé. E como sempre, né, que a sua luz, a sua sabedoria também nos ajude, nos inspire. A Zezé também, assim como a gente fala, né, com o Paulo, é professora. É família de professores, que bom. Iraci, boa noite, seja bem-vinda. Olá também, Célia, boa noite, Andréia. Obrigado, Andréia, pelas felicitações. A Tuca e a Valéria, vocês estão todas juntas? Que legal, que legal. E que vocês possam sentir e captar todas essas energias, como a gente diz, né, que sempre estão aqui sendo endereçadas a todos vocês. Boa noite, Amanda Lavez. Mais uma vez, obrigado, Amanda, a você e a toda a família pelo carinho. Obrigado, Selma. Obrigado pelas felicitações. Anitta e Clarindo, boa noite. Sou Luiz Alberto, seja bem-vindo. Obrigado, Rosilene. Mas as orações são para todos. Eu gosto de dizer, né, para todos compartilharmos. Se a gente está compartilhando alegria, paz, saúde, isso é que interessa, e é isso que faz com que nós estejamos cada vez, como colocou a Edna aí, fortalecidos. E a união nesse momento é muito importante, Edna, isso mesmo, estejam todos juntos. Jossanã, boa noite, seja bem-vinda também. Olá, Arlete Naves, boa noite. Andréia Vieira, boa noite. Obrigado, Rosilda, obrigado. Elaine Oliveira, boa noite também. Obrigado, Jossanã, pelas felicitações. Olá, Luísa, boa noite para você. Sim, aniversário da Ana Lúcia, né? No mesmo dia do nosso. E da Dona Luzia também, né? Não sei se ela está aí contigo, que já está chegando. Boa noite também para vocês, para Dona Luzia, para Celeida. Obrigado, Valdete. Joana Bandeira, boa noite. Sua sobrinha, 67 anos, que beleza, hein, seu Luiz? Que beleza. Nós vamos aí, né, aproveitando essas oportunidades, inclusive o estudo de hoje, ele é muito propício, né, para nós avaliarmos a nossa estada aqui neste planeta, no planeta de provas e expiações, então é realmente muito interessante. Obrigado, Wagner, também pelas felicitações. Sim, Rosilene, isso mesmo. Cecília, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Maria Souza. Gratidão sempre nossa. Obrigado, Elaine. Olá, Flávia, Andréia, boa noite. Gente, eu adoro sempre essas figurinhas, né? Vocês arrumam umas figurinhas aí que eu não sei, eu não sou assim muito ligado a essas tecnologias, mas eu vejo aí alguns colocam umas figurinhas que são realmente fantásticas. Olha lá, ó. Todos vocês, obrigado mesmo. Marinha, boa noite, seja bem-vinda e obrigado. Professor, não, Marinha, nós estamos estudando juntos, vamos lá. Mais uma vez, obrigado, Cecília. Olá, Luzia, Maldi. Gratidão com certeza sempre nossa. Rosângela, boa noite. Obrigado também, Maria Souza, por esse carinho, por essas felicitações. Boa noite aqui também para a Rosane Junqueira, para a Eliane, para o Ricardo, para a Serena Alves,
boa noite para vocês. Oneida, boa noite. Cida Costa, boa noite também. Sejam todas muito bem-vindas. Obrigado, Anitta e Clarindo. Flávia Monteiro, obrigado. Seja muito bem-vinda aqui também, Flávia. Obrigado, Rosângela. Luísa Silvia, boa noite. E a sua mãe melhorando cada vez mais, esperamos que sim. Nadsan, boa noite. Paz e luz para todos nós. Obrigado também, Oneida, por esse carinho. Vamos então, fazemos a nossa prece para pedirmos a permissão a Jesus, para nós iniciarmos aí as reflexões desta noite. Sim, gente, que as nossas orações, que a nossa prece possa nesse instante estar voltada inicialmente para o nosso mestre amado e querido Jesus, para que, chegando até Ele, Ele possa multiplicar todos os nossos desejos e principalmente multiplicar as nossas vibrações, as nossas energias, o nosso magnetismo por todos aqueles que nós sempre lembramos e que estão aqui anotados no nosso caderninho de orações e de intenções. Temos vários aniversariantes. Agradeço, inclusive, nesta oportunidade, por estar aqui com vocês, por ter vencido e superado momentos delicados da minha existência e por hoje poder completar mais uma primavera. Então sou muito grato a Deus, sou muito grato a todos vocês pelo carinho, pelas orações, pelas felicitações e principalmente por vocês serem a minha família espiritual, por vocês fazerem parte da minha história, por vocês me ajudarem a escrever a história da minha vida. E eu também, com muito amor, carinho e gratidão, quero fazer parte desta história e da vida de vocês, para que juntos, como uma verdadeira e grande família, possamos caminhar rumo à evolução e à própria felicidade. Claro que preces de gratidão sempre precisam sair de dentro do nosso coração, porque elas nos ajudam a fortalecer cada vez mais e, sobretudo, a própria fé. É a gratidão que nos ajuda a entender todas as necessidades e dificuldades que a vida nos coloca, que a vida material nos coloca. E é claro, meus queridos companheiros, agradeçamos a essa espiritualidade que, como veremos nesta mensagem de hoje, não cessa de interceder por nós, de nos auxiliar, de nos amparar e, por que não, em alguns momentos até nos conduzir e carregar. Que essa paz que nós estamos sentindo nesse instante se multiplique por muito mais tempo em nosso coração, na nossa casa, no nosso lar, no nosso local de trabalho, na nossa vida e com todas as pessoas que dividem e compartilham conosco estes momentos que são importantíssimos, sobretudo para nós encarnados, para a nossa evolução e o nosso crescimento. E aqueles já desencarnados, que eles também possam nesse instante sentir e perceber o amor que este mestre incomparável dedica a todos, e que também se fortaleçam, sobretudo aproveitando as oportunidades de conhecimento para avançar em sabedoria e automaticamente conquistar a própria perfeição tão sonhada, que nos livrará das dores, dos sofrimentos e nos colocará diante do próprio Criador, para que prontos o auxiliemos na regeneração deste planeta e de muitos outros, de muitas outras almas, de muitos outros espíritos, que nós poderemos, com a nossa experiência, auxiliar. Mais uma vez, o meu carinho, a minha gratidão a todos vocês. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Luísa Nalim. Olá, Natália, boa noite. Espero também que você esteja bem, né, recuperada e preparada, como sempre. Boa noite, Gustavo, seja muito bem-vindo. Olá, Dona Guelmar, Ângela, William, Tinho e Eloá. Olá, Reinaldo, obrigado pelas felicitações. Obrigado, Natália. Flávia, obrigado também. Gratidão com certeza é sempre nossa
Boa noite, Helena Coelho, e muito obrigado. Obrigado também, Andréia. Olá, Terezinha, boa noite também para você. E vamos dar sequência à nossa leitura e estudo de hoje, desta obra O Céu e o Inferno, como nós dissemos, né? Que estamos chegando já ao seu final. Depois dessa de hoje faltarão, salvo engano, acho que são 6 histórias para nós fecharmos as nossas reflexões sobre este livro, que com certeza muitos, principalmente espíritas, não tiveram oportunidade de ler ou de estudar. E nós estamos no último capítulo da segunda parte, falando ou trazendo aquelas histórias que o codificador nos apresenta, que mostram, sobretudo, a importância, e por que não dizer, a grande importância das expiações que acontecem aqui no plano carnal. São histórias, não sei se vocês já conseguiram vislumbrar, e eu tenho certeza que muitos sim, são histórias que vão mostrando para nós qual é o verdadeiro objetivo da nossa existência corporal. Sim, porque, gente, infelizmente nós percebemos, analisando exatamente num contexto geral, que muitas, se não a grande maioria das pessoas, não conseguem entender e vislumbrar a finalidade da encarnação e da reencarnação. Entendem que a nossa vida, infelizmente, ela vai se resumir a este plano e, particularmente, acabam se esquecendo da alma, do espírito ou da essência. E como nós, ou como estas pessoas passam a viver exclusivamente a vida material, não conseguem entender a finalidade dos próprios sofrimentos e, sobretudo, o que os sofrimentos representam na vida de cada um. Não é que nós fomos colocados aqui para sofrermos, né, Sr. Antônio Pazotto, Isabel, boa noite também, Cília Machado, Lisete, sejam bem-vindas. Não é que nós estamos ou viemos aqui para sofrer, não é que Deus nos concedeu o sofrimento e que o sofrimento é a única forma de evoluirmos, mas nós vamos aos poucos entendendo com essas expiações terrestres ou com este capítulo de Kardec, que estes sofrimentos que hoje nós colhemos nesse plano não passam do fruto de tudo aquilo que nós plantamos no passado. Então é importante este capítulo para nos ajudar a entender, e vocês podem perceber que são exemplos dos mais diferentes. Pessoas que vivem na miséria, pessoas que vivem da mendicância, pessoas que têm uma morte muito marcante, que têm uma morte muito chocante do ponto de vista material, mas que é uma necessidade exatamente para que o espírito se liberte completamente do seu passado, ou pelo menos que ele se desvincule deste passado, para que ele possa olhar para o futuro e caminhar de uma forma muito mais tranquila. Obrigado, Nadissan. Boa noite, Adaí. Seja bem-vinda. Então, é um capítulo muito interessante. O de hoje, nós vamos ver, ou nós vamos ouvir aqui com Kardec, é uma leitura e estudo, a história de uma senhora lá de Bordeaux. Uma senhora que, como diz o codificador, ela não teve problemas financeiros. Eu achei até assim muito interessante a forma como Kardec coloca, porque, gente, infelizmente nós associamos muito o sofrimento da nossa vida e atual, então creio eu que na época de Kardec não era muito diferente, nós associamos a nossa vida e em especial os sofrimentos à ausência de recursos financeiros. Boa noite, Fernanda Guedes, seja bem-vinda. E tendo recursos financeiros, parece que as coisas, ou que a vida sorriu para nós. Não tendo recursos financeiros, nós já passamos a viver reclamando, blasfemando e com dificuldades de conquistar
Coragem, paciência, resignação. A gente passa a olhar apenas e tão somente para o lado, para o outro, e vemos as facilidades e o conforto que o outro possui. Às vezes, passamos a criticar, talvez por conta da própria inveja, a forma como o outro conquistou aquelas facilidades, e nós apenas nos atemos às questões financeiras, às questões econômicas. Então Kardec já começa, e isso me chamou a atenção, falando que era uma senhora que não passou por dificuldades financeiras. Mas, olha só, desde os 5 meses de idade. Imaginem só, boa noite Maria Ângela. Desde 5 meses de idade, ela sofria com martírios físicos. Gente, vocês imaginam, 5 meses de idade. Bom, 5 meses de idade, mas para esta senhora que Kardec traz a história e o exemplo, que já estava com 70 anos. Marcileia, boa noite, seja muito bem-vinda. Guilherme, Luciano, obrigado, Adair. Mas imagine, uma mulher com 70 anos e que vivia com martírios, expressão utilizada pelo codificador, que vivia com martírios desde os 5 meses de idade. A gente vai perceber na história dessa pessoa, deste espírito, e aí eu até chamo a atenção de vocês, por quê? Porque, gente, em algumas traduções, vocês vão ver o título, Um Sábio Ambicioso. Em outras traduções, vocês vão ver ou vão ler Um Médico Ambicioso. E aí vocês logo vão entender o porquê de tudo isso, ok? Bom, então imaginem, desde os 5 meses, sofria martírios físicos. Eram moléstias, como diz o codificador, mais ou menos graves. E praticamente ela vivia com isso a vida inteira. E todo ano, ela batia, como diz Kardec, as portas do túmulo. Vocês imaginem as pessoas dizendo, olha, desse ano fulano não passa. Né? A gente, quando convive com doenças, quando nós convivemos com internações, a gente sempre fica com aquele receio. Imagina essa senhora que já sofria desde os 5 meses de idade. Todo ano, desse ano ela não passa. E ela sobreviveu por 70 anos. Obrigado, Márcio. Obrigado também, Salete, Gustavo. E boa noite para vocês. Sejam bem-vindos. Então, 70 anos vivendo dessa forma não é algo fácil, não é algo muito simples. E várias vezes, e Kardec destaca sobretudo 3 vezes específicas, que aquela terapêutica, vocês imaginem, a medicina hoje ela está muito avançada. Nós temos muitas facilidades. Só que, abrindo um parênteses, nós estamos hoje, principalmente às portas, ou melhor, nós estamos convivendo há mais ou menos 2 anos com o Covid. E o coronavírus veio mostrar muitas coisas para a nossa humanidade. E principalmente dentro dessa própria área médica. Gente, é um vírus totalmente desconhecido, que traz consequências também desconhecidas. O seu tratamento funciona para determinadas pessoas, mas não funciona para outras. Então, assim, a gente tem percebido que a nossa ciência médica, eu não sei, eu não posso dizer que estaria passando por uma crise, mas eu posso dizer que é algo que tem trabalhado muito com a própria mente ou com o sistema emocional de muitos médicos. Boa noite, Raquel Porfílio, Josiane, Shirley. Boa noite também, Mar Souza, Maria Helena Porfílio, Cristiane, Vivi. Boa noite, Vânia. Sejam todos bem-vindos. Então, imaginem só nessa crise e com essa doença que nós estamos enfrentando. Agora, imaginem lá na época de Kardec. Essa senhora de 70 anos, a medicina não tinha, e sobretudo a indústria farmacêutica, não tinha os medicamentos. E essa senhora com esses problemas, com esses martírios, com esses sofrimentos, nós não tínhamos cirurgias. Muitas das vezes não conseguia se descobrir qual que era o motivo, qual que era a causa. E os experimentos, infelizmente,
acabavam trazendo consequências. Inclusive o codificador coloca isso. Mais ou menos por 3 vezes ela se sentiu envenenada por essa terapêutica de uma ciência experimental e duvidosa. Medicamentos, eles tentavam algumas coisas. Mas como a gente vê até hoje, às vezes nós estamos sentindo algo. As consequências é em um determinado órgão, mas as causas estão em outro. E a gente precisa do conhecimento de muitos ou de vários especialistas para a gente chegar na verdadeira causa e resolver o nosso problema. Naquela época era com certeza muito mais difícil. Boa noite, Gisela, seja bem-vindo. Pois é, Elaine, usavam-se muito ervas, só que eles usavam as ervas de acordo com o que eles tinham conhecimento, né? Eles não tinham conhecimento de tudo, eles não conheciam todos os nossos órgãos. Então, era realmente uma ciência experimental. E com isso, nós vamos experimentar em quem? Nós vamos experimentar nos pacientes. Se vai dar certo ou não, aí nós temos que ver exatamente ou infelizmente no momento. Boa noite, Márcia Martins, Dona Maria Martins, boa noite para vocês, sejam bem-vindas. E essa senhora, ela tinha uma filha, a sua filha era espírita e médium. E ela sempre rezava e pedia a Deus para suavizar as cruéis, palavras dela, as cruéis provações que a sua mãe passava. Boa noite, Glória Quirino, Joana Oliveira, sejam bem-vindas. Assim, gente, como nós fazemos aqui hoje. Nós, no nosso início, quando vamos fazer as nossas orações, a gente não faz isso? Nós não lembramos, sempre pedimos para as pessoas que estão passando por uma cirurgia, que estão passando por um sofrimento. Imagine, naquela época, a filha dela passou por isso. A filha dela, que era médium e espírita, ela fez exatamente isso. Vamos pedir a Deus, vamos pedir a espiritualidade. Muito obrigado, Sr. Antônio Pazotto, pelas palavras. Obrigado também, Mancileia, pelas palavras, pelo carinho. E vocês com certeza fazem parte dessa minha família e estão tornando o meu dia muito mais agradável, tenham certeza disso. Então, como nós pedimos aqui, a filha espírita e médium pediu lá. Só que o que acontece? Quando ela fez ou ela fazia os seus pedidos, sempre ela era aconselhada pelo seu guia a pedir apenas, vejam, fortaleza, calma, resignação, coragem. O guia falava: olha, minha filha, a única coisa que a sua mãe precisa e que você precisa pedir para ela é que ela tenha força, que ela tenha coragem, que ela tenha resignação para suportar todos esses sofrimentos e todas essas dores. Vejam aquilo que a gente sempre fala aqui. E eu acho interessante cada um de nós prestarmos atenção e trazermos para o nosso dia a dia. E ele vai explicar. Kardec vai dizer, olha, ela traz inclusive uma série de instruções e explicações para a filha, tá? Vamos lá, Elaine, sim, nós vamos fazer um bolo, se quiser, estamos aí, com certeza, à disposição, vamos comer esse bolo sim. Bom, quais eram essas instruções que os espíritos traziam para ela? Aí nós vamos prestar bastante atenção, porque, gente, basicamente é uma leitura mesmo que a gente precisa fazer. E o espírito, o guia, vai dizer o seguinte, olha, nesta vida tudo tem razão de ser. Aquilo que a gente sempre fala, o acaso não existe. Gente, não existe acaso. Cada coisa que nós estamos passando aqui, é claro que eu não vou dizer, olha, tudo tem um destino. Não, a gente está aprendendo lá no livro da Gênesis essa teoria da presciência. Mas o que o guia diz para ela, filha, não existe acaso, tudo tem uma razão de ser. E mais, não existe um só sofrimento que não tenha correspondência com o sofrimento que a sua mãe causou aos outros em existências anteriores. Então veja, não tem nenhum,
nenhum desses sofrimentos. Ou quando nós falamos em expiação. As provas são diferentes. A gente vai ainda aprender no Livro dos Espíritos essa diferença de provas e expiações. As expiações não tem uma sequer que não tenha uma correspondência com fatos produzidos e provocados por nós em existências anteriores. Não existe um só excesso que não tenha consequência nessas privações. E uma frase bonita que ele diz: não há uma única lágrima a destilar dos vossos olhos que não esteja destinada a lavar uma falta ou um crime anterior. Veja que a questão acaba sendo, inclusive, gente, poética. É poética, mas verdadeira. Quando nós vamos estudar provas e expiações, a gente vai ver essa diferença. E as expiações, com certeza, elas fazem parte daquilo que vocês podem chamar de destino. Está realmente destinado. Mas nunca se esqueçam, mesmo nas expiações, o amor pode cobrir uma multidão de pecados. Tá? Obrigado, Vânia. Se o amor pode cobrir uma multidão de pecados, palavras minhas, creio que, inclusive a expiação, a gente é capaz de mudar e de alterar, sim. Tá? Mas a gente deixa para quando for falar disso. O que ele está querendo dizer aqui, e incitando a filha a dizer para a mãe, fala para ela para suportar com resignação e paciência todas essas dores sofridas. E a gente costuma dizer, né? Edson, falar é fácil, para você que está falando é fácil, mas para nós que estamos sentindo é difícil. Eu concordo com vocês. Concordo com vocês. A perda de um ente querido, para quem fala e para quem consola, realmente é, mas para quem vivencia é difícil, sim. Mas nós precisamos desenvolver, por isso ele diz: suportai com resignação e paciência. Por quê? Por mais cruéis que elas sejam, gente, elas têm uma finalidade. E aí o guia ainda compara. Imagine um trabalhador que está cultivando ali a sua terra. Chega no final do dia, ele está com seus braços cansados. Mas por que ele continua a trabalhar e no outro dia ele está ali pronto? Porque ele sabe que no final ele vai colher os frutos. Olha que comparação interessante que ele fez. Da mesma forma ele fala para nós, como ele está falando aqui, para a filha levar essas informações para a mãe. Por piores e maiores que sejam as dores e os sofrimentos. Por isso que ele falou: peça peça coragem, peça resignação. Fale para ela ter paciência. Por quê? Porque o fruto ele virá depois. Todos os sofrimentos terrenos têm uma finalidade. Obrigado, Mariângela, pelo carinho, pelas felicitações. Todo sofrimento terreno visa uma felicidade. E aí que ele diz, né? Uma felicidade que vai se constituir no fruto da paciência. Quando nós conseguimos resistir, a paciência vai dar um fruto para nós no futuro. Imagine o trabalhador que está ali. Hoje eu estou cansado, eu não vou trabalhar não vou mexer na terra. Vocês acham que ele vai colher alguma coisa? E qual será a qualidade dos frutos que porventura ele virá colher? Então, nós temos que tomar muito cuidado com tudo isso, ainda que tenhamos essa dificuldade de entendimento e de compreensão, ainda que estejamos passando por dores atrozes. Vejam, essa mulher com 70 anos que sofria desde os 5 meses de idade. Então não é realmente fácil. O Espírito continua: cada uma das dores acolhidas como expiatória, ele diz, corresponde à extinção de uma dessas nódoas do passado, de um desses crimes do passado. E quanto mais cedo ela eliminar todas, mais cedo ela vai experimentar a própria felicidade. A Elaine coloca aqui:
Sim, Elaine, é exatamente isso. E essa questão da esperança e da própria fé, a gente sabe, parece muito utopia, por quê? Porque a gente não vislumbra, a gente não enxerga, mas o que essa doutrina está querendo mostrar para nós é exatamente isso. A vida continua. Resignação, paciência, não cai uma folha de uma árvore, isso é fé, sem que Deus permita, isso é fé. Você não acredita nele? Pode acreditar, pode ter certeza, né? Melhor dizendo. E ele vai dizer uma frase que me marcou muito, né? Que a falta de resignação, o que ela faz? Ela esteriliza o sofrimento. Só que quando você busca essa esterilização, o que acontece? Você simplesmente para recomeçar depois. Deus, tira de mim um sofrimento. Você quer? Beleza, eu tiro o sofrimento. Mas o que vai acontecer? Olha, depois o sofrimento vai ter que voltar para você dar sequência. O trabalhador, vou te dar um descanso, para de trabalhar, tudo bem, vou te dar um descanso, você vai parar de trabalhar. Mas, para você colher, você vai ter que refazer esse trabalho. Quanto mais tempo você demorar, mais tempo você vai perder. É exatamente isso. Tá? Pode ter certeza que estará aqui nas nossas orações, Elaine. Com certeza. E principalmente, né, aquilo que a gente fala, nós podemos, sobretudo porque às vezes conversando com o Espírito encarnado, a gente tem dificuldade de atingir a essência espiritual. Então, converse muito com ela, principalmente quando estiver dormindo. Sabe? Por quê? Porque aí é o Espírito que está absorvendo essas mensagens. É interessante, a gente já falou isso. Converse quando ele estiver dormindo. Peça ao seu anjo da guarda dela, ó, quando ela estiver dormindo, vamos conversar, vamos falar com ela, para que ela tenha força e coragem para suportar tudo isso. Seguindo aqui, então, cuidado quando nós queremos esterilizar, cuidado quando nós estamos querendo paralisar, cuidado quando a gente pede Deus para poder tirar a dor e o sofrimento. Por quê? Porque nós teremos que recomeçar. Por isso que a orientação é: busque e dê a ela, peça a ela também para buscar coragem e resignação. Por quê? Porque não vai faltar as bênçãos divinas, não vão faltar os bons espíritos sempre a nos orientar e principalmente não faltarão espíritos para, em alguns momentos, até mesmo nos carregar. Agora veja que interessante. Nesta mensagem o guia vai explicar para ela o que aconteceu. Vejam. Essa mulher, com 70 anos, que sofria desde os 5 meses, ela foi no passado um ótimo médico, um bom médico. Só que é o seguinte, vivia ali naquele meio, né, muito fácil, ele tinha bem-estar, não faltava dons. Por isso que algumas traduções trazem sábio. Não faltava dons para ele e não faltava homenagens. Ele era um médico que se destacava. Só que é o seguinte, ele não era nem um pouco filantrópico. E não estava também preocupado em aliviar a dor do próximo. O que ele buscava? Ele buscava glória, ele buscava fama, ele buscava fortuna. E ele buscava reconhecimento, e ele usava a ciência para isso, para aumentar a sua reputação e aumentar a sua clientela. Mas ele não tinha um pingo de consideração pelas pessoas. Obrigado, Luísa Silva, pelo carinho, pelas felicitações. Daqui a pouco a gente já fala nesse ponto, Luísa, pode deixar. Então, ele não tinha essa mínima consideração para as pessoas, nessa encarnação que ele era um médico, tá? Aí, olha para vocês verem o que ele fez. Enquanto ele estava ali investigando as doenças, porque a gente falou, tudo era através de experimentos. A sua mãe, a mãe do médico lá atrás, tá? Dessa época que ele era um médico, que a mulher era um médico.
A sua mãe era martirizada lá no leito e estava sofrendo. Enquanto isso, o filho fazia diversas experiências para tentar explicar o que acontecia. Com relação aos mais velhos que buscavam ali a sua ajuda, ele fazia experiências e nessas experiências ele acabava abreviando a vida dos mais velhos. E os homens mais fortes e vigorosos, ele fazia vários ensaios para tentar experimentar esse ou aquele medicamento. E qual que é o detalhe de tudo isso? Gente, nenhum dos seus pacientes sabia das suas experiências e nem desconfiavam o que ele estava querendo fazer. O objetivo dele era a satisfação do seu próprio orgulho e depois dizer, eu descobri a cura para isso, eu descobri a cura para aquilo. E a sua vontade era apenas se enriquecer diante dessa sua conduta, diante dessa sua descoberta, Vejam, isso foi durante essa existência. Era uma pessoa sábia, tinha conhecimento, mas não sabia utilizar esse conhecimento em favor dos outros. Esse foi o problema. E aí o guia vai dizer, foram vários séculos depois de provações para esse espírito. Vários séculos de provações. Até que no momento veio o arrependimento. E o arrependimento, ele iniciou, ou ele deu uma alavancada exatamente na própria regeneração. E agora, disse o guia, a reparação do espírito que está hoje como sua mãe, ela está chegando ao fim. E está chegando ao fim, por isso ela precisa desenvolver essa paciência. Aí vai, Luísa Nalim, a sua questão das reclamações. Nós só precisamos ver como que essas reclamações, quais são os efeitos e os impactos que elas vão gerar no espírito. Por quê? Porque se gerar revolta, a gente vai perceber que o sofrimento ele não vai fazer sentido. É claro que a expiação, Luísa, o sofrimento, ele vai mais à frente te explicar o porquê de tudo aquilo e pode fazer com que o seu arrependimento venha mais rápido. Mas as reclamações, infelizmente, vai esterilizar, ou ela vai paralisar, ou ela vai fazer com que você caminhe mais lentamente. Por isso que a resignação é mais importante, tá? O sofrimento vai ter validade? Sim, só que essa validade, ela vai vir um pouco mais tarde com o arrependimento. Tá? Você não vai deixar de, entre aspas, pagar, de reparar, mas os efeitos eles surgirão depois. E provavelmente você vai precisar passar por mais algumas, vamos assim dizer, provas para que aquele sofrimento tenha todo o efeito que precisa. Tá? Então, por isso que a gente deve evitar as reclamações. Validade, opinião particular minha, sempre tem, sobretudo no campo da expiação. Mas você aprende quando você busca na sua própria mente entender os verdadeiros motivos de tudo aquilo. Então, o espírito, o guia, explicando isso, vai mostrar para ela que a vida material, e isso é importante a gente saber, ela é muito breve, gente. Por mais que aquela senhora tinha 70 anos, o que representa 70 anos para a eternidade? Muito pouco. Por isso ele fala, tenham confiança, tenham paciência, tenham resignação e vocês experimentarão mais rápido possível o fruto dessa paciência, dessa resignação, que com certeza é um fruto muito mais saboroso do que o fruto da reclamação, porque aí vai faltar realmente entendimento. Exatamente, 70 anos de reparação. Por que, Elaine? Porque ela já estava no fim dessas reparações. Tanto é que Kardec vai soltar uma nota dizendo o seguinte, olha, depois que ela desencarnou, nós obtivemos comunicações maravilhosas. Por quê? Porque o espírito era muito sábio. E como ele estava no fim da sua reparação, ele conseguiu entender. Então foram muitas
mensagens demonstrando conhecimento e qualidades elevadas. Por quê? Por conta do conhecimento adquirido, da sabedoria adquirida em existências anteriores. E agora aliada a essa resignação e submissão à vontade de Deus. Gente, é uma história, um exemplo fantástico, e que nós possamos trazer isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Tá? Eu sei que realmente não é fácil, falar é muito mais fácil, mas aos poucos nós vamos adquirindo os hábitos e a gente vai aliando, né? Aquilo que a gente estudou na segunda, no Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles que nem pensam no mal já estão no outro nível. Aqueles que pensam e repelem estão no meio do caminho. Agora tem aqueles que ainda não despertaram para essa necessidade. Esses vão demorar um pouquinho mais para chegar neste ponto que nós estamos falando. Mais uma vez, muito obrigado mesmo. Gratidão a todos vocês por tudo, por todas essas manifestações, por fazerem parte dessa família. Tenham todos uma excelente noite e até o nosso próximo encontro. Amanhã estamos aqui com as graças de Deus e a proteção de Jesus e a companhia de todos vocês. Que assim seja.